Então, atividade 25, sétimo ano C, é sobre os números inteiros. Primeiro aqui tem um texto dos números inteiros, o surgimento. Aí essa primeira parte são as questões pessoais, se você já viu falar, qual a sua opinião, se já viu um extrato bancário, aí é muito pessoal. Aí na 2. Siga as orientações do seu professor e responda as questões. Considerando que a distância entre a posição que cada número se encontra na reta seja dada por um passo. Quantos passos cada integrante do seu grupo deu ao sair da sua posição na situação 1 para a posição 2? Descreva o movimento efetuado indicando o sentido, se for para a esquerda ou a direita. Então, do 1 para o 2, eu vou andar um passo para a direita. Peraí. B. Analisando a primeira situação, o que podemos concluir sobre os pontos A e D? Então, eu tinha o ponto A, B, C, D. Seria 1, 2, 3, 4. 3. Na terceira situação, o ponto A está no 0 e o ponto D está no 1. Há algum outro ponto que não esteja a essa mesma distância do ponto D? Então, o ponto A e o ponto D, a distância deles estão muito longas. Só se eu colocasse para frente, certo? Se eu colocasse assim, B, C, D e A, aí estaria 1. Aí seria assim e o ponto seria C, tá? Mas dessa forma que tá aqui, seria não. D. As pessoas A, B, C e D foram para um número maior ou menor ao saírem da primeira situação e irem para a segunda situação? Então aqui, depende, um pode ser maior ou maior, outro menor, né? Primeira situação, A, B, C, D. Depois o D vem para cá, aí o A vai para frente, A, B, C. Então o A foi para uma maior, o B foi para uma maior, o C para maior, mas o D foi para um lado menor. Do 4 ele foi para 1, tá? Agora aqui, trace uma reta e marque os números inteiros de menos 10 a 10, deixando 1 centímetro a cada marcação. Como eu tinha feito pelo computador, eu não coloquei tempo, eu tive que fazer pequenininho. Então tá aqui, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aqui é só os negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora responda, quais números inteiros estão antes do 0? Então, essa parte aqui, ó. A menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. B. A que distância do número menos 6 ao 0 é a mesma distância de 0 ao 6? Então, ó, do menos 6 ao 0 e do 6 e do 0 ao 6, a distância é a mesma, de 6, tá? Então, a distância são 6 unidades. A distância é a mesma? Sim, é 6 unidades. D. Qual é simétrico ao número menos 8 em relação ao 0? Então, menos 8 está aqui, o simétrico. Se aqui eu tenho 8 casas, 0 mais 8 casas é o número 8. Então, aqui, do 0 ao menos 8 eu tenho 8 casas, do 0 ao 8 eu tenho 8 casas. D. Escreva 3 pares de números simétricos em relação ao 0. Então, 0. Eu escolhi o menos 2 e o 2 são simétricos, ó, 2 casas, 2 casas. O menos 3 e o 3 são simétricos, 3 casas, 3 casas. E o menos 4 e o 4 são simétricos, 4 casas, 4 casas. Tá? Agora a última. Organize os números menos 1, menos 3, menos 5, 0, 2 e 4 na reta numérica. Então, o menos 5 é o maior número assim, mas como ele é negativo, ele é o menor. Então, vai ser menos 5. 0 é o simétrico no meio. Aí, 1, ó, o menos 5 tá aqui.
Menos 5, menos 4, o próximo aqui é o outro menor negativo. Menos 3, menos 2, o próximo, menos 1. 0, 1, 2, 3 e o 4. Então, quanto maior o número e ele for negativo, menor vai ser ele, tá? Quanto tiver mais na esquerda, menor vai ser esse número. Então, o 0 é maior que menos 1 é maior que menos 2 é maior que menos 3 é maior que menos 4 é maior que menos 5. Agora aqui ele deu o extrato bancário, tá bem pequenininho para enxergar, tá? Mas aqui eu fiz os cálculos, ó. Ele queria saber o saldo. 400 menos 50 e menos 150 vai dar 200. Ó, 400 menos 50, 350. Menos 350 menos 150, 200. Aí aqui eu tenho 200, foi depositado mais 200, 400. Menos 40, 360. Eu tenho 360, ganhei 100, então é 460. Depois depositei mais 50, 510. Então, 510. Fiz o pagamento de 180. 510 menos 180, 330. 330, depositei 300. Então, ficou 630. Menos 60, 570. Menos 60 deu 570. Eu tava com 570, coloquei mais 150, mais 30. Fiquei com 750. 750 menos 260 menos 180 dá 310. Aí eu tinha 310 mais 2.000, 2.310. Mais 200, 2.510. Tava com 2.510 menos 780 mais 520. Eu fiquei no total, depois no final, de 2.250, tá? Tá aqui, deixa aqui pra ver. Que eu falei, acho que um pouco rápido. Tá acabando. Aí, qual é o objetivo comunicativo específico deste gênero textual e a sua função na sociedade? Ele é extrato bancário e serve para analisar a conta corrente. E a sua função é controlar os débitos e crédito. Eita, não dá nem pra ver. Deixa eu voltar. Então, ele é um extrato bancário, serve para analisar a conta corrente. E a sua função é controlar os débitos e crédito. B. Como esse texto está organizado? Tem título? Está organizado em parte? Por que eu coloquei não? Ele tem título e está organizado em despesas e receita. 3. Você já tinha lidado com um texto como esse em sua vida? Em que situação? Aqui é pessoal, né? Eu coloquei que sim. Geralmente quando a gente vai ver uma conta, ver a conta do banco, geralmente vê. Aí, D. Qual a importância de se analisar por meio de uma leitura e interpretação textos semelhantes a esse? Controlar os gastos. Aí aqui é para você fazer uma transação sua, né? Como não dá por causa do Covid, eu pulei esse. 3. Aqui eu dei, observe a tabela que representa o saldo bancário de um cliente ao final de cada mês. Tabulando ao longo de um ano, responda as alternativas. Aqui está a tabela de janeiro a dezembro. E os valores. Qual a variação entre os meses de agosto e setembro? Então, agosto era menos 78 e setembro 159. Então, eu fiz o 159 menos o 78. Quando eu fiz aqui a subtração, deu R$81. Qual é o menor saldo positivo? O menor saldo positivo, o menor saldo positivo. Então, positivo, esse não vale, Aqui, julho, R$1. E qual é o menor saldo negativo? Então, no saldo negativo, quanto maior o número e ele for negativo, menor vai ser o que ele tem. Então, aqui que ele estava devendo R$258. É abril. Mês de abril. 258. As últimas. D. Some os saldos bancários dessa conta ao longo de um ano e verifique se o saldo é positivo e negativo. Então, eu vim aqui
E somei todos os valores, menos 5, mais 125, mais 29, menos 258, fiz todos. Quando eu fiz a conta, o valor deu de R$ 2.180. Como o valor deu positivo, ó, saldo positivo. Qual é a variação entre os meses de outubro e dezembro? Olhando aqui. Outubro foi 0, novembro. Outubro é 0, então aqui ó, vai ser 0, gente. Oh, meu Deus. É que o 0 é neutro, né? Então, como é o valor menor de saldo positivo, é 1, é porque o 0 é o neutro. Então, entre julho e outubro. Julho ou outubro. Porque outubro é 0, 0 é neutro, tá? Então, aqui outubro 0 e novembro 186. E, ó, é 0. 0. Aí aqui tá 186. E dezembro 263. Eu fiz aqui o cálculo, deu 359, tá?